Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Eu acho que de vez em quando a gente tem fases na leitura, né? Quem tem o hábito de ler diariamente e tal, ou regularmente, tem fases que a gente está lendo mais livros de terror, tem fases que a gente está lendo mais livros de suspense, mais livros de comédia, enfim, a gente tem fases, né? Eu pelo menos tenho. E aí, de vez em quando, eu preciso de um livrinho para quebrar a fase, né? E aí aconteceu de eu pegar 2 livros, né? Um que foi que eu resenhei semana passada, que foi o Kiki, Entregas Expressas da Kiki, que no original é Kiki Delivery Service. E esse que é o livro O Homem de Giz, de C.J. Tudor. Eu gosto de chamar esses livros de livros de entre-safra. É o livro que eu tô lendo, que eu não sei exatamente muito bem para onde eu vou depois disso aqui, mas são os livros da entre-safra, né? Que vão me quebrar essa dieta de livros de vampiro e contos de fadas. Enfim, sobre o que se trata, né? O Homem de Giz. O Homem de Giz é um thriller de suspense e mistério feito pela C.J. Tudor, o primeiro livro dela, que é uma autora britânica, nascida em 1972. Nascida em Salisbury, mas cresceu em Nottingham. Trabalhou em muitas áreas. Ela foi repórter, ela foi roteirista, ela foi assistente de compras, ela foi copywriter. E assim vai. Ela estava ali se virando para pagar seus boletos, até que ela decide então escrever seu primeiro livro e lançá-lo em 2018, que seria então O Homem de Giz, do inglês The Charcoal Man. Esse livro, especificamente, ela fala que foi baseado em desenhos que a filha dela e os amiguinhos fizeram na calçada da casa dela. Como é que aconteceu? Eles ganharam um pote de giz, que realmente é um pote que vai aparecer no livro. É um pote de giz que eles ganharam, e eles meio que dividiram aquele pote de giz entre si e saíram por aí desenhando. Só que eram crianças na época. Então eles começaram a desenhar boneco palitinho, sabe? Aqueles bonecos palitinho. E acabou que eles lotaram a calçada da casa dela. E aí, quando um belo dia ela tá abrindo a garagem à noite, o carro dela iluminou e ela falou que ela achou aquelas figuras magrelas, brancas, refletindo a luz, muito, muito bizarras. E aí começou, então, a ideia que ela teve para fazer esse livro. O que me lembra muito bem uma forma que o próprio Stephen King tem para fazer livros, né? De vez em quando, ele, no On the Rising, ele fala que, quando eu trabalhava de zelador de uma escola, eu fui limpar o banheiro feminino e aí tinha lá uma máquina pra OAB, né, das meninas. E aí eu pensei, nossa, já pensou se tivesse um livro de terror que tivesse uma cena de as meninas tacam OAB na outra, que não sabe, que acabou de menstruar, tal. E aí nasce Carrie Estranha. E é muito louco citar Stephen King nesse episódio sobre a C.J. Tudor, porque o livro em questão, que a gente vai falar sobre hoje, ele tem características muito próximas dos livros do King, especificamente do It, a Coisa. O que é muito louco, porque se você for no Goodreads, a C.J. Tudor, você pode fazer perguntas para ela, e ela é bem ativa, ela responde suas perguntas e tal. E a grande maioria das pessoas pergunta assim, você é fã do Stephen King? E ela fala, nossa, eu sou muito fã do Stephen King, gosto de Cemitério, gosto de sei lá o quê, gosto de sei lá o quê. Mas ela nunca cita diretamente It, a Coisa. Ela copiou It, a Coisa? Obviamente que não, até porque realmente eu acho que O Homem de Giz, ele é um livro bom, que consegue caminhar por si só. Mas assim, não tem como negar. É inegável o fato que teve sim ali, aparentemente, uma raiz nos livros do King, especificamente no It, a Coisa. O Homem de Giz vai contar a história do Ed Adams, ou, como apelido, Ed Monstro. Aqui tem uma brincadeira, porque o nome dele é Ed Adams, então seria a família Adams, mas eles chamam ele de Ed Monster, ou Munster, né? Que seria da família Monstro. Os monstros, eu adorava os monstros quando era criança. Adorava. Passava no SBT. Que era uma família formada pelo Herman, que era o pai. Aí tinha o avô, que era um vampiro, a avó, a mãe, que era a Lily Monster, que eu adorava ela, que era uma vampira. Aí eles tinham uma prima normal, que era uma pessoa sem, tipo, não era nada, era só um humano normal. E aí tinha o Ed Monster, que era um menininho, que era um lobisomem, filho de um Frankenstein e de uma vampira. Então, eles têm esse apelido, e ele tem ali os seus coleguinhas, que é o Mick Metal, porque ele tem
aparelho nos dentes. Todos eles têm essa coisa do apelido. E eles, inclusive, a menina do grupo é ruiva que nem a Beverly lá do It. Mas o que tem mais a ver, né, os dois livros, como eles se cruzam mais? Assim como no It, a gente vai ter aqui duas linhas temporais, ou seja, a gente vai ter 1986 e 30 anos depois de 1916. 1916, voltou no tempo, 2016, então é 1986 e 2016. E aí a gente vai ter aqui o ponto de vista do Ed sobre uma situação que ocorreu no passado, em 86. Eles encontraram um corpo esquartejado na floresta, e isso acompanha não só ele como seus amigos, que quando cresce acabam um ou outro indo para outra direção na vida. E essa morte vai ser evocada novamente agora em 2016 com desdobramentos para a história. Eu vi esse livro no audiobook e, mais uma vez, como eu falei, era um livro de entre-safra, né? Então eu peguei, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça. Particularmente, eu achei esse livro bem legal. Eu não acho que esse livro é um grande livro. Oh, meu Deus, que livro incrível. Mas eu achei esse livro bem legal. Principalmente porque eu acho que a C.J. Tudor, ela faz uma coisa que é muito esperta, na minha opinião. Ela sabe que existe 1 milhão de livros com plots como um caso de mistério de assassinato que não foi resolvido há 20, 30 anos atrás volta para assombrar os envolvidos. Isso é muito comum, principalmente nessa literatura mais fast food que a gente tem hoje em dia. Mas o que ela faz, então, para dar essa diferenciada? Ela, na verdade, vai focar no drama. Principalmente no drama que permeia os relacionamentos desses personagens. Que são personagens bacanas, alguns bem desenvolvidos, outros nem tanto, mas forma ali um panteão de personagens bem interessante. E eu acho que é aí que o livro me ganhou. Porque, assim, eu vou ser muito sincera, eu não adivinhei quem foi o assassino, tá? Desse livro, mas chegou um momento que eu não estava interessada, sabe? Eu só queria saber o que aconteceu, como eles se separaram, sabe? Eu só queria continuar vendo a vida daquelas pessoas. E aqui um ponto para decidir tudo. Diferente do It, que eu acho que quando a gente vai para 1980, na década de 80, porque a gente tem duas linhas temporais, 60 e 80, né? Acho que são 26 anos, se eu não me engano, entre uma linha temporal e outra no It. Quando a gente vai para a década de 80, os adultos do Clube dos Perdedores lá, eles não são muito tão interessantes para mim. Eu prefiro como a gente tá na linha temporal da década de 60. Então, aqui eu tive um desenvolvimento por igual. Eu fiquei tão interessada nesses personagens adultos quanto eu fiquei interessada nesses personagens crianças. Então, assim, ponto para C.J. Tudor aí. Mas vamos lá, vamos entrar realmente na história do livro. O livro começa com o Ed e os amiguinhos indo no parque de diversões. Ele está especificamente na fila de um brinquedo chamado Twister. Cara, eu fui nesse brinquedo. Aliás, eu não só fui nesse brinquedo, eu fui em derivados desse brinquedo. Enfim, houve uma época que eu era uma pessoa muito corajosa. Ou uma pessoa sem a mínima noção de perigo, né? Que era quando eu era muito menina, muito novinha. E aí eu lembro que lá no parquinho do Colégio Católico tinha um desses brinquedos pra você ficar escalando, gigante. E aí eu ia, escalava e ficava lá em cima, lá no topo, ficava sentada, vendo todo o parquinho como se fosse assim, ai, tudo que o sol toca é o meu reino, sabe? Umas coisas assim. Assim como toda vez que a gente ia pro parque de diversões de Nossa Senhora de Nazaré, que abria na época do Círio, eu ia nos brinquedos mais absurdos, todo brinquedo que você ficava de cabeça para baixo, te rodava na velocidade do som, eu queria ir. Hoje em dia, meu bem, nem carrinho de bate-bate mais. Nem carrinho de bate-bate. Eu sou uma pessoa completamente covarde pra esse tipo de coisa. Eu não gosto dessas coisas. Você quer, olha, se você virar pra mim e falar assim, 1 milhão por pular de bungee jump, eu vou falar assim, fica com os meus boletos. Porque eu tenho muito medo dessas coisas. Eu sou muito cagona. Então, pra mim, não dá. Mas foi uma época que eu adorava esse tipo de coisa. Então, eu sei que brinquedo é esse. É um brinquedo que você fica ali rodando. E o eixo dele, ele tá rodando, né, ao redor do seu próprio centro. Só que o eixo desse centro vai mudar de ângulo. Então, você fica meio que rodando em ângulos diferentes. Eu gosto bem, enfim, na época eu achava muito legal. Hoje em dia, eu acho que deve ser bem bacana, mas eu jamais iria.
E aí ele tá nessa fila desse brinquedo e ele vê 2 meninas, uma menina linda que ele fala: "Nossa", e ele fica olhando para aquela menina maravilhosa, belíssima, tal, 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 até que um dos carrinhos do Twister se solta e causa um grande acidente. Ele não sai machucado, mas quando ele olha, a menina do que ele estava olhando que era belíssima, primeiro ela quase perde a perna, tá quase com a perna pendurada, e segundo, ela perdeu quase metade do rosto, foi embora assim, né. Então, pra vocês verem que é um livro que ele tem detalhes bem gore, tá. Aliás, tem uma cena aqui de abuso que puta que pariu, nossa senhora, pra quê? Mas enfim. E aí, eh, ele fica em choque e aparece de repente um homem todo branco, que é um cara que tem albinismo, né, depois a gente vai saber, mas pela descrição, do ponto de vista do Ed, ali a gente não descobre. Tem, enfim, tem albinismo e ele meio que ajuda, meio que toma conta da situação e fala assim: "Fulano, Ed, você pode, por favor, me ajudar aqui? Você faz isso", e acaba salvando a vida daquela menina. Esse cara que a gente vai descobrir depois, que se chama Senhor Halloran, é o novo professor da escola deles. Aparentemente estão na época do verão, enfim. Mas próximo começo do ano letivo ele vai ter aula com esse professor. E eles meio que ali desenvolvem uma amizade. Esse cara é um cara muito gente fina, muito da hora. E aí o que acontece é que essa menina fica, eles tentam ali ajeitar um pouco o rosto dela com enxertos, tal, 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 fazem o possível, conseguem implantar a perna, mas é uma menina que fica marcada para todo sempre. Essa menina e o Senhor Halloran vão começar a se conversar. A menina que o Ed achava belíssima. Fechou? Fechou. Paralelo a isso, você vai ter também os amigos do Ed no dia a dia, a organização daquelas crianças. Um deles tá fazendo aniversário, que é o Gavin Gordo, é aquele o tipo de apelido depreciativo que todo mundo acha legal na infância, nunca vi isso. Enfim, o Gavin Gordo tá fazendo aniversário e ele ganha um pote de giz. E até os meninos ficam assim: "Pô, te deram um pote de giz, mano, que absurdo, que presente pobre". Mas aí eles resolvem então pegar esse pote de giz e cada um fica com uma cor e eles desenvolvem então um código, que é um código onde eles escrevem pela cidade, desenham um homenzinho palito em posições diferentes, cada posição vai significar uma coisa, cada cor vai significar uma pessoa do grupo, e eles conseguem então mandar recados entre si. Corta para 2016, ele tá agora o Ed tá um cara mais velho, ele mora ainda na mesma casa, mas o pai já faleceu, a mãe não mora mais lá, então mora ele sozinho, ele divide casa com uma moça, né, que foi indicada, na verdade não foi indicada, um cara ia alugar o quarto, no final não ficou e ela apareceu. Então eles dividem mesmo meio que esse essa casa, ela é mais nova do que ele, não fica claro exatamente quanto tempo, mas eu calculo aí uns 13 a 15 anos mais nova do que ele. Sim, tem uma leve atração, tem ali um subtexto meio erótico, mas nada rola. E ele ainda tem alguns amigos ali, como por exemplo o Gavin Gordo, como é o nome do outro? Rolo? Não, acho que era Ropo, o nome do menino, Ropo, Ropo. Tinha o Ropo. Aí tinha o Mickey Metal e tinha a Nicola, que chamavam de Nick. Hoje em dia, o Ed tá ainda amigo do Gavin e do Hope. E aí eles estão comentando, isso em 2016, tá? Eles estão comentando que o Mickey Metal, que estava afastado do grupo, porque em um determinado momento lá da adolescência, da passagem da adolescência pra vida adulta, ele pegou o carro com o Gavin Gordo no banco do carona, tava bêbado, bateu o carro e ele não aconteceu nada, mas o Gavin Gordo ficou na cadeira de rodas, então ele meio que se separou do grupo, que ele estava de volta na cidade. E aí eles ficaram meio tipo: "E aí, o que que vai haver? Confusão, só pode ser tal", enfim. Temos esse momento. Voltamos para 85, onde essa história vai continuar a se desenvolver. A gente descobre que a mãe dele, lá em 86, era dona de uma clínica de aborto na cidade, e que o pai dele era escritor. Ele, por sinal, em 2016 vai ser escritor também. E o que acontece é que a família dele era muito rechaçada, principalmente porque existia na cidadezinha um grupo de fanáticos religiosos. Como sempre, né? Como sempre, um grupo de fanáticos religiosos, e esse grupo tava lá, ficava, tipo, jogando pedra na casa dele, pichava a casa dele. E esse grupo, ele tinha meio que um cara, que era um reverendo, que eu não vou lembrar o nome, que era o grande manda-chuva desse grupo. E o reverendo era pai da Nick.
O pai do Ed e o reverendo pai da Nick não se davam. Tanto que chegaram às vias de fato nesse aniversário do Gavin, que ele ganhou o giz, o pote de giz. Chegaram às vias de fato porque parece que o reverendo foi lá falar com a mãe do Ed e falar umas merdas pra ela, bêbado, né? E tomou umas bufufas na cara, que é o que tem que acontecer na minha opinião. Ai, podcast sem a mínima responsabilidade jurídica. E também, paralelo a isso, a gente vai ter o irmão do Mick Metal, que é o Sean Cooper. E aqui eu vou parar, porque para eu continuar, eu vou contar essa história até o final, tá? No segundo bloco. Mas para eu continuar a contar essa história, eu preciso que você saiba duas coisas. Primeiro, que vai ter spoiler, né? Eu vou contar até o final. E segundo, as cenas que vão vir a partir de agora são cenas violentas. E a gente tem, inclusive, um estupro de um menino sendo descrito aqui. Então, caso você não queira saber o final, ou caso você tenha gatilhos, eu te recomendo não continuar. Nós temos outros podcasts que eu não conto até o final, ou podcasts com temáticas bem mais leves. Aí eu te até aconselho a assistir, ouvir, né, o podcast da semana passada, do Kiki, Serviço de Entregas Expressos da Kiki, tá bom? Mas está avisado. Solta a vinheta. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Voltamos aqui à nossa programação normal e eu parei aonde? Parei no Sean Cooper. Sean Cooper, o irmão mais velho do Mick Metal, que claramente é um bully, um valentão, uma pessoa que não vai ter futuro, sabe? Sabe o sem futuro? Você já ouviu falar essa expressão? Aquele ali é sem futuro. Sean Cooper, sem futuro. O que acontece é o seguinte, Sean Cooper, ele era um menino que ele era... Aqui, a impressão que eu dou, como eles têm 12 anos, essas crianças, tá? Então, eu acho que Sean Cooper tá lá entre os seus 16 e 17. Eu não lembro se eles definem essa idade claramente, 86. Mas, enfim. E ele, por sinal, comete bullying com seu próprio irmão. E aí, ele tem aquele momento, que é um momento que a gente tem muito parecido no livro do Stephen King também. Onde você tem um embate entre o grupo das crianças e o grupo dos bullies ali, que são mais velhos, com pedra sendo jogada, tijolo sendo jogado, enfim. Eles acabam conseguindo fugir do Sean Cooper, tal, passa um tempo, o menino, o Ed, recebe um bonequinho de giz, falando assim, fulano, vem me encontrar, como se fosse o Mick Metal. E ele vai, quando ele chega lá, não é o Mick Metal, mas sim seu irmão, Sean Cooper, que está com 2 dos seus capangas. Eles acabam pegando o Ed, batendo nele e forçando o Ed a fazer sexo oral no Sean Cooper. É uma cena horrenda e extremamente detalhada, que pra mim não deveria ser, mas enfim. E o negócio só não piora porque nesta hora lá, aquele senhor, o Halloran, que salvou a menina lá no Twister do acidente, tá passando. E fala, o que tá acontecendo aí? Aí o Sean Cooper saca a merda que tá fazendo, pega e vai embora. O Ed resolve não denunciar por medo, vergonha, culpa, enfim. E meio que fica por isso mesmo. O fato é que, assim, não vai demorar muito pra este rapaz aparecer morto. Como? Afogado. Ele aparentemente teve algum problema, caiu no rio e se afogou, tá bom? Guarda essa informação. E durante o funeral dele, coisas vão acontecer que vai desengringolar mais ainda essa história. Como, por exemplo, tá lá no funeral dele, o Hope tá com um cachorrinho Dodói, que é um cachorrinho mais velhinho, não pode ficar sozinho em casa. Levam pro funeral, mas o cachorro não pode entrar na igreja. Então ele amarra o cachorrinho ali na porta da igreja e segue pro funeral. Entram pro funeral. Durante o funeral tá lá tendo a missa lá de corpo presente, quando de repente entra um policial arrastando uma menina que era a amiga daquela menina que teve a cara cortada no acidente lá. Tudo volta pra esse acidente no começo. Lá daquele acidente do começo. E o pai gritando, olha só, esse filho da puta morreu, ele era um estuprador que estuprou minha filha, agora ela tá grávida.
E aí pega fogo o cabaré, todo mundo fica em choque, e o pai do cara vai pra cima, e tá. E aí, quem tá do lado do Ed nessa hora é até o Sr. Halloran. E ele fala assim, até eles têm uma conversa e fala assim, olha, Ed, o que ele fez com ela pode muito bem ser nomeado como o que ele fez com você. Porque até então, o pobre do Ed nem tinha percebido que ele tinha sido violentado. Olha que louco, coitado. 12 anos em 1986, né? Que bom que a gente tem aí educação sexual nas escolas, né? Para as crianças perceberem o que está acontecendo com elas em alguns momentos, né? Blink, blink, enfim. E aí, vamos cortar aqui para 2016, para não ficar muito tempo nessa linha do tempo. Paralelo a isso, o Mickey aparece na casa do Ed adultos, estamos falando de 2016, e ele fala assim, eu resolvi então escrever um livro sobre o que aconteceu. O que aconteceu foi, mais uma vez, eles encontraram um corpo. Até aqui, a gente ainda não sabe como foi feita essa descoberta, tá? Desse corpo. A gente só sabe que o grupo de meninos descobriu um corpo. E ficaram conhecidos por isso, porque deu polícia, deu jornal, enfim. E é uma cidade pequena. Então, tudo bem, Ed, tudo bem. Então, eu resolvi voltar porque eu tô pesquisando, porque eu resolvi escrever um livro sobre o que aconteceu naquela época. E aí, ele, na verdade, foi lá porque, como o Ed é o escritor, ele quer que o Ed escreva o livro. O Ed fica assim, não sabe se fala assim ou não. Mas aí ele fala assim, não, mas fica tranquilo, porque eu, Ed, sei quem matou a menina. E aí você já sabe que é uma menina que morreu. E a gente tem que lembrar que a Nick não tá por aqui, ninguém tá falando dela ainda. Aí isso é bacana, porque você sabe que teve uma morte e você não sabe de quem. Até esse momento eu achava que era do Sean, tá? Só que aí a gente descobre que, opa, foi uma mulher, e aí, quem foi? Qual das mulheres? Qual das meninas? Enfim. Foi a menina que estava grávida? Foi a menina que perdeu metade da rosto? Foi a Nick? Isso pra mim é bem bacana, isso me instigou a continuar ouvindo o livro. Enfim, termina o jantar, o Mickey vai embora, o Ed fica. Passa algumas horas, o dia seguinte, na verdade, aparece o corpo do Mickey afogado também, no mesmo parque que o Sean Cooper, há uns anos atrás, se afogou. Eu não lembro exatamente em qual linha temporal isso vai acontecer, mas vai ser revelado, então, que o Gav viu o que o Sean Cooper fez com o Ed. E para se vingar, mesmo talvez também não sabendo que aquilo foi uma violação, tal, mas sabendo que aquilo foi uma coisa ruim, para se vingar, ele pega a bicicleta do Sean Cooper e coloca próximo do rio. O Sean Cooper vai para pegar, cai no rio e se afoga. Foi assim que ele morreu. Voltando então ao dia do funeral. Quando todo mundo sai do funeral, começa então um bafafá. Nossa, você viu o que aconteceu? Sabe como na fofoquinha? Amo, amo. Enfim. Aí, o Hope percebe que o Murphy, que é o cachorrinho dele, sumiu. E é um cachorro que, como tá velhinho, não é de sair correndo, não é de fugir. E aí começa, tanto o Ed quanto o Hope, a procurar a procurar o cachorro. Desculpa, eu tenho mania de chamar cachorro de criança, gente. Aliás, quando você ou me ouvir falar, ai, que bebê lindo, não é um bebê de verdade, tá? É um cachorro. Eu vou estar provavelmente falando sobre um cachorro. Enfim. E aí, o que acontece é que o Ed vê um boneco desenhado de giz do lado de um cachorro. E aí ele fala assim, que dá um negócio no estômago dele. Ele fala assim, puta que pariu, mano. Alguma coisa muito ruim aconteceu com esse cachorro. Eles saem procurando cachorro, sai procurando cachorro, encontram um cachorro muito doentinho, vomitou, assim, sabe? E o cachorro acaba morrendo nos braços do dono, que é o Hope. Uma morte muito triste, uma coisa assim, muito, muito tristinha. E mesmo assim, é uma coisa bonita, porque é muito... A C.J. Tudor, ela escreve essa parte de drama muito bem, né? Então ela consegue mostrar essa conexão do Hope com o cachorro, ao mesmo tempo que ela mostra a conexão do Ed com o Hope, e meio que todas as crianças, porque então todas as crianças resolvem, o cachorro foi cremado, resolvem pegar a cinza dele e levar para o parque para soltar as cinzas ali, né? Então mostra esses relacionamentos dos personagens é muito bem desenvolvido nesse livro. Enfim, aí eles estão lá para jogar essas cinzas, aparece o Mickey Metal revoltado, puto da vida,
Muito provavelmente sem saber lidar. Eu interpreto assim, tá? Sem saber lidar com um misto de tristeza e alívio pela morte do irmão. Porque o irmão era um escroto. Aliás, a impressão não é dito em nenhum momento do livro, tá? Isso aqui é uma leitura minha. A impressão que dá é que existe a possibilidade de que o Mickey tenha sido também abusado pelo irmão, que era um cara violento e dado essas coisas. E aí o Mickey tá muito confuso, tá? Ele faz uma coisa horrível, ele toma ele bate, na verdade, na mão do Hoppo, cai as cinzas do cachorro, ele começa a chutar as cinzas, eles vão pra briga, alguém acaba, não vou lembrar se é o Hoppo ou se é o Mickey, dando um soco na cara da Nick, que vai desapartar, enfim. Mas eu entendo, né, como adulta, essa situação. A impressão que eu tenho é que este menino está muito, muito perdido quanto aos sentimentos que ele tem sobre a morte do irmão. Ao mesmo tempo, ele tá triste porque é o irmão que morreu, ao mesmo tempo ele tá aliviado, que é um carrasco dele que morre, ao mesmo tempo ele tá com raiva, que os amigos dele estão se sentindo mais tristes pela morte do cachorro do que pela morte do irmão dele. Afinal de contas, é irmão dele, mas o irmão dele era um cretino. Então, assim, é muita coisa para uma criança de 12 anos, na década de 80, que provavelmente não fazia terapia, e ninguém falava sobre saúde emocional, lidar com tudo isso. Então, eu entendo esse movimento do Mickey, embora seja uma coisa que aparentemente seja confusa e seja até cruel com o amiguinho dele que estava ali sofrendo pelo cachorro dele. Mas, enfim. Tô falando muito enfim hoje, né, gente? Desculpa, vou tentar melhorar. Voltando um pouquinho para 2016, que também merece um pouco de amor, continuam ali as investigações sobre o afogamento do Mickey. Eles descobrem um bilhete que o Mickey recebeu com um homem de giz desenhado. É um bilhete que todos os meninos também receberam, o Ed, o Hoppo e o Gav. Mas eles não comentam muito sobre isso. A gente descobre então que o pai morreu. O pai do Ed acaba morrendo de Alzheimer. E ele vai com a mãe, então, passar um tempo, e a mãe convida ele para ir num asilo. E ele vai com a sua mãe no asilo. E lá ele encontra quem? O reverendo pai da Nick. E aí a gente vai descobrir que em um determinado momento de 1986, que a gente vai acabar vendo esse momento, este homem sofreu um ataque dentro da sua igreja. Ele foi espancado por um grupo de pessoas, não se sabe quem, e a pessoa ou pessoas que fizeram isso desenharam na parede de toda a igreja homens de giz. E para piorar a situação, talharam a costa dele com asas de anjo. Uma coisa bem dark, bem dark. E não se sabe quem foi essa pessoa ou essas pessoas. Eu já vou contar aqui para vocês daqui a pouquinho, porque, mais uma vez, vou contar tudo. Outra coisa que aí a gente já está se encaminhando para o final, que ocorre em 2016, é que o Ed e a moça que mora com ele, que eu não vou lembrar o nome, tem uma discussão. E aí o Ed se sente mal. No dia seguinte, ele vai lá onde ela tá, onde ela trabalha, na loja onde ela trabalha, pra pedir desculpa, conversar e tal. Quando ele chega lá, ele descobre que ela não trabalha mais nessa loja há pelo menos 2 semanas. Porque ela tratou mal uma cliente. E que cliente era essa? A Nick. E aí ele começa a ficar muito confuso sobre qual é a conexão entre a Nick e a moça que morava com ele. Aí ele vai atrás da Nick. A gente descobre então que não é a Nick que foi assassinada. Ele vai atrás da Nick pra saber primeiro como ela tava, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e pra saber qual é a conexão. E aí a Nick vai contar que a moça que estava morando com ele era irmã dela. Era a filha do reverendo. E aqui a gente começa as revelações, tá bom? Primeira revelação. O reverendo, ele abusava sexualmente das moças que estavam nessa congregação e que olhavam para ele como se fosse Deus encarnado. Uma delas era aquela menina, filha do policial, que entrou com tudo na igreja, falando que o Sean Cooper, que tinha acabado de falecer, tinha estuprado ela. E ela estava grávida. Na verdade, Sean Cooper nunca tocou nela. Ela estava grávida do pastor lá, do reverendo. E o reverendo que deu a ideia para ela falar isso pro pai dela, para ver se limpava a barra deles. E como é que a Nick sabe disso?
porque a mãe do menino falou isso pra ela. A mãe do Ed. E como é que a mãe do Ed falou isso pra ela? Lembra que a mãe do Ed era dona de uma clínica de aborto? A menina foi até a mãe do Ed pedir para ela abortar essa criança. No final, esse aborto não vai para frente e ela acaba tendo um bebê que vai crescer e vai se tornar a garota que foi morar com o Ed. Mas não pense que isso aconteceu por acaso do destino. Isso aqui não é Sim a Moça. Isso aqui é um livro de mistério. A menina que foi morar com o Ed foi morar com o Ed de propósito, porque ela queria o quê? Escrever um livro sobre a situação toda. Olha só, todo mundo quer lucrar, né? Enfim, aí o marido da mãe do Ed, o pai do Ed, viu essa menina lá com ela, conversando, pressiona a mãe conta pra ele que quem era o pai do filho dela era o reverendo. E aí, só que ela falou assim, pelo amor de Deus, tu não vai me contar pra ninguém. E ele falou assim, não, beleza, não vou contar pra ninguém. Só que ele vai pra um pub. E aí, gente, a gente sabe que a cachaça entra, a verdade sai. E ele vai contra pros homens do pub, que inclusive um deles era o pai da garota, e quem seduziu e abusou de sua filha, porque pra mim a menina tinha o quê? 14 anos. Pra mim isso é abuso, tá? Então, quem seduziu e abusou de sua filha foi o reverendo. Inclusive que ele fez eles irem lá ele ir lá no funerário daquele vexame todo. Os caras saem putos, bêbados, vão pra igreja, encontram o reverendo lá e dão uma coça no reverendo. Mas assim, mas uma coça tão grande que ele fica com problemas neurológicos. E vão embora. A Nick chega depois, encontra o pai naquela situação, e ela por si só era uma menina abusada. Lembra da Beverly? Gente, mais uma vez, CJ Tudor, ela leu It. Ela leu. Ela não é boba nem inocente. Ela era uma menina que não fica claro se o abuso era só físico, tá? Mas ela era abusada pelo pai. E aí, ela que talha as asas nas costas dele e pega o giz que ela tinha e picha a coisa inteira, a igreja inteira. Ela que fez isso. Ok. Depois de toda essa situação, a mãe dela pega ela, que ela era filha única, e vai embora da cidade. E até uma despedida triste que ela tem com o Ed, tal. Enfim, foi viver sua vida. A outra menina teve a filha, criou e é isso aí. Tá, Lívia, mas até agora, quem foi que morreu? E é aqui que a gente chega, bem no finalzinho que isso é revelado. O que aconteceu foi o seguinte. Um belo dia, essas crianças acordam, os meninos só, né? Porque a Beverly já... podemos chamá-la assim também. Mas a Nick não tá mais na cidade. E eles encontram os símbolos lá do bonequinho, pedindo para eles se encontrarem todos no bosque. E quando eles chegam lá, fala assim, fulano, por que tu me chamou? Ele, fulano, fala, Fui eu não, foi o fulano. Não, fulano não, foi o Beltrano. E assim, enfim, alguém enganou todos eles para eles estarem ali. E aí, quando eles olham, tem um símbolo de um boneco, de um homem palitinho de giz, apontando para dentro do bosque. E eles começam a seguir todos os palitinhos. Tem tipo um mapa de palitos. E eles chegam numa clareira com vários montes de folhas. E aí, num desses montes tem uma mão saindo com um dedo assim. E eles, descobrimos um cadáver. O Ed fala assim, deixa que eu fico aqui e vão chamar a polícia, porque aqui é too much, assim, a gente precisa de um adulto. E é o que eles fazem. Quando o Ed tá lá, ele tira o anel que está na mão, que está saindo desse monte de folha. Porque ele conhecia esse anel. Ele sabia quem era a pessoa. A pessoa era a menina que tinha ficado com sem metade do rosto lá no acidente do Twister. Eles descobrem que em cada uma desses montes tinha um pedaço dela, ela foi esquartejada. Eles ficaram sendo conhecidos na cidade como as crianças que encontraram o corpo. Obviamente, recai sobre o professor, coitado, Albino, que estava tendo um relacionamento com ela, mesmo com a grande diferença de idade. Acho que ela tinha 16, ele tinha 30. E, inclusive, ele tá indo... Quando eles já tinham descoberto esse romance, foi antes da morte dela. Ele foi demitido da escola e ele já estava indo embora. Ele morava num chalé que era dado pela escola e ele já estava indo embora.
E o Ed foi lá, por sinal, conversar com ele e tal. E os pais do Ed falam assim, não, por favor, não vá mais, não queremos que você tenha contato com esse homem e tal. Quando toda essa situação acontece e o Ed sabe de quem é aquele anel, ele vai na casa do professor. Ele entra, a porta tá aberta, põe o anel na mesa da cozinha e fica sentado, porque ele escuta barulho de água, então o cara tá tomando banho. E ele fica parado porque ele quer, né, falar com o cara e contar tudo. Só que o cara não desce. Aí ele resolve ir embora e deixa o anel ali. Só que, na verdade, o cara não desce porque ele tinha se matado na banheira. Tinha se suicidado, porque ele sabia. Se suicidado, eu sei que é redundância, tá, galera? Vamos dar um desconto. Enfim, tinha suicidado e ele meio que. A galera ia prender ele. Ele meio que sabia que, além de ter perdido o grande amor de sua vida, que era a sua namorada, embora muito nova, né, meu senhor? Muito nova. Iam prender ele porque achavam que ele que tinha matado ela. A mãe dela, que também era contra o romance, fala assim: olha. Na verdade, provavelmente eles tentaram ela tentou terminar, ele não aceitou e matou. Sabemos o que acontece. E aí, quando a polícia chega na casa dele pra prendê-lo e encontra ele morto, encontra também o anel e fica meio que, tipo, solucionado o caso. Ah, foi ele mesmo que fez isso. Corta para 2016, o Ed tá procurando a menina que morava com ele, descobre então, né, que ela é filha do reverendo e vai lá, porque a Nick fala pra ele assim: olha, eu nunca vou visitar meu pai. Eu nunca visitei meu pai. Eu só vou visitar meu pai no dia que ele estiver morto, foi enterrado. Só que a mãe dele fala assim: ué, mas ela tem ido. Eu vejo lá que tem a filha dele tá indo visitá-lo. Aí ele acha estranho e saca que não é a Nick, e sim a menina que morava com ele. Que eu não vou lembrar o nome, vamos chamar de inquilina. A inquilina. Ele vai lá no asilo, ver onde é que está essa inquilina, ver se tem pistas pra onde ela foi e tal. E aí o cara, o reverendo, que tá em estado meio catatônico, fala poucas coisas, começa a falar umas coisas pra ele assim: confesse, confesse, confesse. E, enfim, passa. Gente, eu vou encurtar a história aqui porque o processo dele entender isso é longo. Resumo da história. Antes dele ser machucado, esse cara, esse reverendo, ele chamou a menina que ele tinha engravidado para encontrar com ele no bosque. Mas não para fugir, ele queria matar a menina. Porque ele descobriu que a menina tinha ido na casa da mãe do Ed para pedir um aborto. E provavelmente ela tinha contado para a mãe do Ed. Como ele achou que ela ia abrir a boca de novo, ele queria matá-la. Só que quando ele vai lá no ponto de encontro deles, tá muito escuro, tá de noite, ele não encontra a menina. Ele encontra essa pobre coitada que sofreu o acidente. Coitada, pessoa errada na hora errada. E aí o que acontece é que ele mata ela achando que é a menina, que estava grávida. E coloca ali nos montinhos de folha para ela não ser encontrada. Só que aí que tá. O Ed encontra ela sozinho. E aí o Ed fala assim: pô, eu preciso que as pessoas. Eu preciso que. Eu também entendo isso nele. Ele precisa de dividir esse fardo com mais pessoas. E as únicas pessoas que vêm na cabeça dele, onde ele poderia dividir seu fardo, de ter encontrado um corpo, e principalmente o corpo de uma menina que ele achava linda, que tinha essa coisa meio fascinante, mesmo depois de ter sofrido esse acidente, era com seus iguais. E quais são seus iguais? Seus amigos de 12 anos. Então ele pega e ele desenha os bonequinhos e arma todo aquele circo para fingir que ele estava encontrando ali, junto com todo mundo. O que a gente não sabe, e vai ser revelado só no finalzinho do livro, é que a menina foi esquartejada, mas uma coisa estava faltando: sua cabeça. O Ed levou a cabeça da menina. E ele manteve a cabeça da menina guardada todos esses anos. E termina, por sinal, com ele pegando a cabeça da menina e vendo como é que ela estava. E falando até que, tipo, existia no osso algumas ranhuras do acidente que ela sofreu. Fim de O Homem de Giz. Não, mentira, fim não. Porque acontece que ele descobre que foi o cara e o cara vai atrás da própria filha, que está no bosque, tem uma ceninha ali meio thriller, mas o cara é morto no final, tá? É isso. O que eu acho desse final particularmente? Olha, eu não acho um final ruim, eu acho que um final que funcionaria muito bem, principalmente se um dia esse livro for adaptado para o cinema, se já não foi até vendido os direitos para adaptação, porque a cena de escrita do cara que, na verdade, não tá catatônico, que, na verdade, consegue andar, é muito legal.
A cena quem mata ele é a Nicola, que ele vai atrás da inquilina. O Ed vai atrás dele pra salvar a inquilina, e quase morre também, mas quem salva ele é a Nicola. Da Nicola matando o próprio pai, também é uma coisa gore, mas também é muito bacana. Enfim, essa cena é bem legal, então é um final que eu acho bacana. É um final que eu acho que é bem amarrado. Você tem conexões com todas as jornadas do Ed, né? Mas, particularmente falando, tem uma coisa no livro que eu acho que seria mais interessante e que é uma coisa que ela vem desenhando que no final, quando ela muda a resolução, a impressão que eu tive é que ela botou ali só para confundir a gente. Existe, no momento do livro, o aparecimento de sonhos que esse menino tem, que o Ed tem, com o Sean Cooper, que era o cara que violentou ele, o irmão do Mick Metal. E ele tem sonhos onde o Mick Metal é maldoso com ele, faz maldades com as outras pessoas, enfim, são pesadelos. E aí quando você descobre que ele que fez o negócio, que tem um lance lá dos bonequinhos, na verdade, antes, na verdade, de você descobrir que ele que desenhou os bonequinhos, eu tive a impressão de que, na verdade, a resolução seria que o trauma que ele sofre durante o abuso, e principalmente de toda a situação, né, que é o abuso, seguido da morte do irmão do Mick Metal, que é o Sean Cooper, seguido do funeral, que vem seguido da morte do Murphy, que é o cachorro do Hopper. É Hopper o nome do menino? Hopo. Do Hopo. E ainda por cima, a quebra do grupo de amigos, a ida da Nick embora da cidade. Enfim, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, quer dizer, num curto período de tempo para uma criança de 12 anos absorver, que eu achava, por essas cenas que ela coloca, que na verdade ele era o assassino. Ele tinha matado, o Ed era o assassino, ele tinha matado, e era isso. Ele tinha desassociado durante uma desassociação, talvez até um desenvolvimento de um transtorno de personalidade, e que ele tinha assumido a personalidade de um Sean muito cruel e tinha matado a menina. Só que aí, depois que eu terminei o livro, eu botei a mão na consciência. Eu percebi que, na verdade, este final que eu achava que ia ser, era um final ruim pra cacete. É um final típico de filme ruim americano. Porque me fala quando é que uma criança de 12 anos vai conseguir esquartejar uma menina de 16. Não é fácil isso acontecer, galera. Não é simples, entendeu? Então, assim, depois eu percebi que o final que foi dado foi um final muito mais coerente, muito mais plausível, embora você tenha essa coisa do cara fingindo estar catatônico. Aí dá uma cagada no maiô, na minha opinião, mas, enfim, vamos relevar. Mas, realmente, eu acho que é um final bem mais condizente do que o que eu imaginava. Agora, ele manter a cabeça mostra, sim, que houve um flerte desse menino com a perturbação por, mais uma vez, tudo que ele passou em um período tão curto de tempo, que, na verdade, foi inaugurado com a situação lá do Twister, e ele vendo uma menina que ele meio que se apaixona de cara, sem nem saber o que é paixão, né, 12 anos, sendo arrancado metade da cara dela e ela quase perdendo a perna. Então, eu consigo entender. Aliás, isso que é, mais uma vez, muito legal nesse livro. Essa moça escreve muito bem e ela consegue dar camadas muito claras e muito compreensíveis para os seus personagens, tá certo? É isso de cabeça que eu me lembro. Audiobook é sempre difícil para mim fazer, viu, gente? Porque, assim, eu tenho uma memória muito mais visual do que uma memória auditiva. Então, eu me lembro muito mais de coisas que eu vi do que coisas que eu escutei. Então, eu absolvo, na verdade não é que eu não absolvo, mas eu lembro muito mais de livros que eu li físicos do que de audiobooks que eu ouvi. Se eu escuto o audiobook e eu não gravar em seguida, muito provavelmente eu vou esquecer muitas coisas. Então, assim, se você for ler esse livro, eu peço desculpas se eu não tô dando todos os mínimos detalhes, porque muitos foram embora, tá bom?
Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns públicos e alguns pagos. Tem um botãozinho de compartilhar que você consegue compartilhar no WhatsApp, no Telegram e também nas suas redes sociais esse episódio, tá certo? Voltamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas e na última quinta-feira do mês também às 17 horas. Me segue no Instagram, no arroba Lívia Mulder, porque toda quarta-feira eu coloco um post lá no meu Instagram com a foto do autor e fotos curiosas e fatos curiosos sobre coisas que eu citei aqui neste episódio, tá certo? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.